Tudo bom, Rogério? Tudo bom, Eveline? Tudo Prazer, bem. prazer te ter aqui conosco. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre os animais em juízo. A proposta é conversar um pouco com a doutora Eveline, que é uma das pioneiras, como eu estava falando, nesse tipo de trabalho, do que a gente tem chamado de judicialização terciária. A doutora Eveline até vai explicar depois o significado da judicialização terciária, por que a gente está usando essa terminologia e o que isso traz de inovador, o que isso traz de diferente das técnicas tradicionais de proteção dos animais pelo processo, mas não se valendo desse fenômeno recente que está surgindo de provocar o judiciário a analisar a possibilidade do animal aparecer nos processos como parte, como autor de uma demanda judicial. A gente sabe, Eveline, que a questão dos animais, utilizar o processo para proteger os animais, mesmo que indiretamente, mesmo que na perspectiva do animal como ainda um não sujeito, mas um ser que merece uma proteção, porque a gente já sabe da senciência dos animais, isso é uma questão bem difundida, bem reconhecida, inclusive no próprio Poder Judiciário. E o uso do processo para proteger os animais, da forma tradicional, através do Ministério Público, através de uma ONG, ou através de um tutor, isso já é algo bastante até consolidado, é uma experiência que não é nova, eu diria assim, né? Mas agora, então, a gente está presenciando um fenômeno recente, um fenômeno novo, que é o da judicialização terciária. Ou seja, buscar a proteção, buscar o reconhecimento de direitos animais, de animais não humanos, diretamente, através daquilo que a gente chama de legitimação ordinária. O animal constar no polo ativo de um processo judicial, né? Bom, isso é um fenômeno recente, mas eu gostaria de te perguntar então, Eveline, os animais podem processar, podem ser autores de uma ação judicial? E se essa é a tua visão, e eu sei que é, como a gente fundamenta isso numa petição inicial? Que tipo de argumentos são importantes deixar claro para um magistrado para fundamentar a presença do animal no polo ativo de uma ação judicial? Bah, Rogério, a tua primeira pergunta ela é extremamente ampla, né? Mas assim, queria fazer uma divisão aqui na minha resposta. Sobre a primeira parte da tua introdução aqui no tema da live, né? Existe já diversas ações, ação civil pública, ação popular, que buscam a defesa, né? Do meio ambiente, dos animais, animais silvestres, a gente vê muito o Ministério Público, né, atuando judicialmente na defesa dos interesses desses animais, e isso não causa espanto nas pessoas e não causa aquela. Não é refutado pelo Poder Judiciário. Por que eu entendo que não é refutado? Porque é ainda visto e trabalhado isso, trazendo o animal enquanto fauna, enquanto uma parte de um ecossistema, uma parte de um meio ambiente que se precisa manter equilibrado para a atual e para as próximas gerações. E embora a nossa Constituição Federal não traga nenhum tipo de quem é essa atual e futura geração, é só a atual e futura geração da espécie humana, né? Ele não traz esse tipo de discriminação, mas nós fazemos essa leitura, né? Eu preciso manter a Amazônia intacta porque eu quero que os meus filhos tenham um meio ambiente intacto, não porque os animais que estão lá têm o direito, né, a esse habitat natural intacto, a vida livre e digna lá no habitat natural dele. Então, para nós é muito mais tranquilo quando, para essa leitura, essa cultura nossa, a nossa criação antropocêntrica, de que a gente está cuidando dos animais enquanto fauna, não enquanto indivíduos. Quando a gente traz para essa a judicialização terciária, onde você tem o animal buscando a defesa do seu legítimo interesse em não sofrer como indivíduo, aí a gente pega a espécie humana e fala assim, olha, bota o pezinho aqui no chão, que você é só mais uma espécie do reino animal. Você não é a espécie superior, ou você não tem uma diferenciação em relação ao direito.
porque está lá, né? E o doutor Vicente, que está aqui nos acompanhando, e muito me honra ele estar aqui acompanhando a gente. O doutor Vicente bem comentou durante a live. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, ele não é discriminatório, ele não distingue para quem ele se aplica, ele não coloca para esse ou para aquele, ou apenas para a espécie humana. Ele é universal, né? Então, ele precisa ser aplicado, e essa capacidade judiciária que traz para nós o artigo 5º, inciso 35, é para todo sujeito de direito, independente da espécie. A nossa Constituição Federal, ela não discrimina, e pelo contrário, ela veda a discriminação. Então, não podemos que o próprio Poder Judiciário faça essa discriminação, indo em confronto com o texto constitucional, né? Então, eu entendo que sim, os animais podem ser e devem ser autores de demandas, porque a capacidade de ser parte é a capacidade judiciária, que ela é né, ela é anterior à legislação infraconstitucional. Ela é anterior a uma legislação federal que determine e especifique a capacidade de ser parte dos animais. Ela já consta lá na Constituição Federal, e é isso que eu vejo uma dificuldade do Poder Judiciário, dos magistrados, né, em perceberem. Porque a gente vê nas inúmeras demandas que estão sendo propostas agora ao longo de 2020, eu vi nas minhas, tu viu nas tuas, vimos hoje na demanda da doutora Thaisa, da doutora Ximene, doutor Anderson, a mesma coisa, os juízes baterem na tecla de que os animais não estão dentro do artigo 70 do CPC e não estão entre os entes despersonalizados do 75. Então, não sei se tu ouviu aqui, Eveline, não sei se tu ouviu que as minhas reclamaram aqui, né, enquanto tu falou isso. Tu viu? Tem aí um pessoal aí reivindicando. Mas os magistrados continuam buscando justificar a negativa de que o animal tenha capacidade de ser parte, embasando lá no artigo 82 do Código Civil. Né? Só esquece de que o Código Civil tem que se adequar à Constituição Federal. Né? Se todo sujeito de direito tem a capacidade judiciária, que é o que lhe garante o direito de buscar perante o Poder Judiciário a defesa do seu próprio interesse, como é que eu vou dizer que o animal não... Ele tem o direito à vida digna, ele tem o direito ele tem imposto, né, ao ser humano a proibição de crueldade contra ele. Então, se porventura ele sofrer lesões físicas ou psicológicas, nós temos aí o bem jurídico tutelado é o animal, é a integridade física e psicológica do animal, mas ele não tem direito de buscar isso no Poder Judiciário. Não faz sentido, torna essa capacidade judiciária vazia. Eu não tenho como escolher quais sujeitos de direito vão ter capacidade de ser parte. Ela é indissociável, né? Perfeito. Eu concordo plenamente contigo, Eveline, e, claro, a gente já tem estudado bastante esse assunto, debatido isso bastante, inclusive no grupo do professor Vicente, lá onde se propõe a debater esse tema e trazer argumentos novos e novas luzes a quem está disposto a seguir esse caminho, né? Me parece que há claramente essa confusão entre a capacidade judiciária e a capacidade processual. Uhum. E de fato isso tem aparecido de uma forma bem destacada em todas as decisões que eventualmente ou determinam uma emenda inicial ou já de plano fulminam um processo com relação aos animais que são colocados no polo ativo, né? Ainda há algumas esperanças, não há, Eveline? Porque temos alguns recursos pendentes de apreciação, alguns sinalizando, como por exemplo no processo que eu entrei aqui, o caso Boss, o despacho do desembargador, ele dá um alento de esperança na medida em que fala que os argumentos são inovadores e a decisão merece ser analisada pelo colegiado do tribunal, então é uma decisão que vai ser muito aguardada por todos nós aqui. Mas, de fato, se tu puder esclarecer um pouco mais para o pessoal no que reside, então, a fundamentação da capacidade processual dos animais, ou como complementar essa suposta incapacidade, e que argumentos a gente utiliza para fundamentar a possibilidade do animal estar no polo ativo e, eventualmente, assistido ou representado por alguém, né? Já que a gente viu que a capacidade de ser parte ou a capacidade judiciária é uma coisa, mas a outra é a questão de como representar o animal no processo, já que ele não tem, obviamente, condições de se manifestar por si só nos autos, né? Então, exatamente. Como fundamenta isso, menino?
Assim, Rogério, a mesma, o mesmo olhar que o Tribunal de Justiça aí do Rio Grande do Sul teve e deu uma esperança para nós de um reconhecimento por um tribunal em relação ao caso Boss, eu tive também e estou aguardando a decisão em relação ao caso Jack, que também está com agravo de instrumento no Tribunal de Justiça aqui do Paraná, porque o desembargador que recebeu, ele recebeu e analisou a inovação da demanda, um campo novo do direito, né? Que para nós é algo que a gente estuda muito, debate muito, mas a maioria dos gabinetes dos juízes, né, dos magistrados e dos desembargadores não tem um único livro de direito animal, porque é um campo que ainda está tentando se desprender do direito ambiental, né, tentando demonstrar que nós somos diferentes, enxergamos de uma forma diferente a defesa do animal. Então, também me enche de esperança o despacho do desembargador no Tribunal de Justiça, porque ele leva para o colegiado e apontando que realmente é algo que precisa ser analisado dentro das regras já existentes no ordenamento jurídico brasileiro. E isso é muito bom, porque algo que também me dá um certo incômodo é que nessas decisões de primeiro grau que a gente tem visto e refutado com recursos, os magistrados apontam a ausência de legislação que possibilite o animal a ser parte. Mas eu não preciso de uma legislação específica que me diga isso. Eu tenho a capacidade judiciária, né? E aí, quando você fala, Rogério, bem pontua, que muitos fazem a confusão entre a capacidade de ser parte e a capacidade processual, eu vejo isso não só nos magistrados, mas eu vejo isso também quando a gente divulga o nosso trabalho, quando a imprensa divulga o nosso trabalho, eu vejo isso dos colegas advogados e dos estudantes de direito fazendo essa confusão, e por isso é tão importante a gente, se a gente conseguir, na hora que for fazer o estudo sobre a capacidade de ser parte do animal, se despir do nosso preconceito antropocêntrico de olhar o direito como regras feitas para a utilização do ser humano, fica muito mais fácil. Se a gente parar para considerar, por exemplo, que não é questionado mais, já é pacífico, a garantia da possibilidade de direitos a um ser que foi concebido, mas ainda nem nasceu. Isso já é pacífico, né? A possibilidade de direito, a expectativa de direito de um ser que foi concebido, mas não nasceu. Na esperança de que, se ele nascer com vida, ele já tem direitos. E por que é que a gente tem um ser vivo, do reino animal, mamífero como nós, sofrendo já as agruras de conviver com a nossa espécie, e nós não conseguimos reconhecer o direito que ele tem, né, e a capacidade dele, enquanto sujeito de direito, a participar do ordenamento jurídico, a participar do mundo jurídico, só porque ele não é da nossa espécie, né? Não podemos falar aqui em ausência de consciência ou de senciência, porque, como tu bem disse, isso aí já foi amplamente estudado pela ciência, e desde 2012 nós temos a Declaração de Cambridge sobre a consciência animal. E quando eles falam lá da consciência animal, eles estão tratando da consciência dos animais humanos e não humanos, justamente para nos lembrar que a gente está nesse meio, né? E os animais têm a consciência, têm a senciência, que é a capacidade de sentir, assim como o ser humano, então não faz o menor sentido a gente falar que eles não têm direito a serem sujeitos de direito, a ter os seus direitos reconhecidos só porque eles não são da nossa espécie. E daí, quando a gente vai fazer a construção de como é que a gente chega na capacidade de ser parte dos animais, a gente tem que considerar a regra primordial disso tudo, que é a regra da proibição da crueldade, que está lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, lá na parte final, aonde ele dá o nascimento do direito animal e rompe com o direito ambiental, depois da vírgula, né? Quando ele fala que é proibido práticas, né, que coloquem em risco a extinção da espécie, o desenvolvimento, aquela função ecológica, ele está tratando de direito ambiental. Quando ele fala vírgula, ou que submetam animais à crueldade, ele está tratando de direito animal e ele está dizendo que, olha, independente da função ecológica, independente da relevância para o ecossistema, para o meio ambiente, esse animal é um indivíduo que importa por si só e o sofrimento dele importa para o legislador constituinte. Né? O sofrimento desse animal importa, então eu não posso dizer que ele é uma coisa, como me diz o Código Civil.
Claro. Então, se o sofrimento dele importa e ele tem o direito fundamental de não sofrer, como é que esse sujeito de direitos fundamentais, ele tem um direito subjetivo ali, trazido pela Constituição, pela regra, né? Como é que esse sujeito de um direito subjetivo constitucional não tem capacidade judiciária? E ele, tendo esse direito subjetivo, ele tem capacidade judiciária. A capacidade judiciária é a capacidade de ser autor ou réu, né? E que ela não pode ser abraçada com o fato de ser pessoa, ou ter personalidade jurídica, ou ter capacidade de estar em juízo pessoalmente. E daí a gente volta lá para a nossa, né, se despindo do antropocentrismo. Eu tenho pessoas jurídicas que também não têm capacidade capacidade processual, que é a capacidade de estar pessoalmente na audiência, de falar pessoalmente o que eu quero ou o que eu não quero. E para isso eu tenho os representantes legais. Eu tenho pessoas físicas, seres humanos que estão lá comatosos, ou que ainda são crianças, ou que ainda eu estou na expectativa do direito dele, mas o direito é dele, né? O fato dele precisar de um representante para buscar judicialmente a defesa dos seus interesses não quer dizer que ele perde a capacidade de ser parte ou a titularidade da ação. Ele só é representado por alguém porque ele não consegue estar pessoalmente em juízo. Então, essa distinção é muito importante que a gente faça entre a capacidade de ser parte e a capacidade de estar pessoalmente em juízo. Eu não sei contigo aí no Rio Grande do Sul, mas comigo aconteceu muito aqui em Cascavel, no Paraná, enfim. Quando eu ingressei com a ação do Jack em janeiro de 2020, os colegas falavam assim, tá, mas como é que tu pegou a assinatura dele na procuração? Ele foi lá e carimbou a patinha? Aí eu dizia assim, olha, do mesmo jeito que você pega a procuração de uma empresa, né? Tu não sai com o tijolo, tu não pega um pouco de cimento e joga na procuração. Você pede para o representante legal assinar, né? Ah, mas como é que você fez? Uma criança. Como é que você vai fazer no dia da audiência? Como é que você vai fazer no dia da audiência? Do mesmo jeito que eu faria se fosse uma criança, do mesmo jeito que eu faria se fosse uma empresa, né? Claro. Eu preciso de um representante. E quando os juízes me falam assim, não, mas lá no artigo 75 eu tenho rol de entes despersonalizados e os animais não estão lá dentro. O PROCON também não está. E a gente está cansado de ver o PROCON judicializando demandas. Tribos indígenas também não estão. E tantos outros que não estão e que não existem na lei, né? Que são aceitos pela jurisprudência. Eles são aceitos porque eles precisam participar desse ordenamento jurídico de alguma forma, e aquele rol do 75 não é taxativo. Isso para mim, ao menos, já ficou bem claro a partir do momento que nós temos outros entes que são considerados despersonalizados e que não estão listados lá, né? Então, eu acho bem importante que na hora de estruturar uma peça de judicialização terciária, a gente traga a Declaração Universal do Direito dos Animais, que embora não seja impositiva no nosso ordenamento jurídico, né? Não seja de cumprimento obrigatório, mas é uma norma que baseia muitas decisões das nossas cortes superiores, e lá ela traz no artigo 14 que o direito dos animais vai ser defendido tal qual o direito dos humanos, né? Então como é que eu não vou defender? Né? Aí traz a declaração da consciência, né, da consciência animal, que é essa declaração de Cambridge, porque para nós é um assunto que a gente já leu, já debateu, já estudou e já está pacificado, mas muitas pessoas ainda falam assim, mas como assim falar que animal é consciente, falar que animal é senciente é meio polêmico. Eu não acho polêmico depois que você tem anos de estudo da neurociência com uma declaração de 2012 me dizendo que é assim que funciona, né? Então, assim, isso ali é importante trazer, porque muitos que não são do nosso meio de estudo, talvez não tenham contato com essas informações. E daí é trazer a regra da proibição da crueldade, que é o nascimento do direito animal aqui no Brasil, que é onde a gente consegue fundamentar essas ações, e delas as legislações estaduais. Porque o artigo 225, ele traz ali para nós como é que o legislador constituinte entende que devem ser tratadas essas questões dos animais no Brasil. Ele traz para nós que os animais são indivíduos e não são coisas, né? Isso fica bem claro quando ele proíbe que se promova a crueldade, porque ninguém até hoje proibiu que se promova a crueldade com uma cadeira, né? Porque é uma coisa, mas com um animal sim. E
o nosso Congresso Nacional ainda não fez uma lei federal que promova essa determinação da Constituição. Então, aonde a gente tem que colocar força, Rogério, e vocês aí no Rio Grande do Sul, com muita força, na legislação estadual que está cumprindo a Constituição, né? Nós temos que trabalhar nos outros estados, aqui no Paraná, por exemplo, que não tem legislação estadual, o transfederalismo. Que se eu não tenho uma lei federal que está cumprindo a Constituição, mas eu tenho leis estaduais que estão em consonância com a Constituição, tragam elas nas iniciais. Quem está no Rio Grande do Sul, na Paraíba ou em Santa Catarina, tragam as próprias legislações estaduais. E daí é importante, e eu sei que tu trouxe no caso do BOS, mas é importante que a gente divulgue essa legislação estadual, que não deixa dúvida de que o animal foi reconhecido no estado do Rio Grande do Sul, cães e animais de estimação no Rio Grande do Sul, cães e gatos em Santa Catarina e toda a universalidade de animais na Paraíba como sujeitos de direito. E daí o nosso Poder Judiciário não pode pensar se vai aplicar ou não vai aplicar. Me parece que já há uma pré-determinação, um pré-julgamento no momento que ele recebe a inicial. E por mais que ele se depare com uma legislação nova de âmbito estadual, que deixa claro que, pelo menos nesses 3 estados que tu citaste, aqui, como eu falo do Rio Grande do Sul, essa é a minha realidade aqui, né? Nós temos uma lei aqui no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, a Lei 15.434 de 2020, que alterou o Código Estadual do Meio Ambiente, e que tem um artigo 216 que expressamente reconhece que os animais domésticos de estimação, fez esse recorte nesses animais, mas que esses animais são sujeitos de direitos despersonificados, usa essa terminologia. E ainda diz que fazem jus à tutela jurisdicional no caso de violação de seus direitos. E mesmo assim, quando agora, recentemente, em função dos casos que eu entrei aqui, se depararam com os animais no polo ativo, há uma certa confusão argumentativa de como isso pode acontecer. Meu Deus, como assim, né? E aí, claro, os argumentos acabam sendo de diferentes ordens, ou não tem capacidade processual, não tem uma lei de processo que estabeleça a possibilidade do animal ser representado por alguém. A Constituição estabelece uma competência para a União legislar sobre processo, e não tem essa legislação processual. E nós sabemos que tem, né, Eveline? Existe uma legislação que é federal, e que, embora não seja exclusivamente processual, ela tem também conteúdo processual com relação aos animais, que é uma norma que ainda, nesse aspecto, ao menos, inegavelmente, vige. Pode comentar um pouco para a gente sobre é o decreto que eu me refiro, tu sabe bem, né? Sim, exatamente. Essa questão, esse decreto, Rogério, me causa espanto que, apesar dele não ter sido revogado na sua parte processual, quando você faz uma busca simples dele no site do Planalto, ele aparece como revogado erroneamente. Talvez é aí que a gente tenha um grande problema dos magistrados entenderem que ele não está revogado, né? No site da Câmara, não, ele aparece lá como não revogado. Mas esse decreto de 34, ele traz a regra processual que os juízes dizem que falta, né? E que os estados não podem fazer porque é de competência da União. Esse decreto de 34, que é o decreto 24645 de 1934, ele foi promulgado no período de exceção do Getúlio Vargas. Então, naquele período de exceção, o Estado tinha essa capacidade executiva e legislativa, né? Tanto é que ele é um decreto-lei, né? Ele não é um simples decreto que foi revogado por aquele decreto 1191 do Fernando Collor. Ele não entrou naquele pacotão de revogação, porque para revogar esse decreto-lei de 34, a gente precisaria de uma lei federal, com todo o trâmite dentro do Congresso Nacional, e então, sim, a gente teria a revogação da parte processual desse decreto. Aquele decreto do Fernando Collor de 91, o 11/91, ele revogou decretos. Ele não tem força para revogar um decreto-lei. Então, nesse decreto-lei, está bem específico no artigo 2º, parágrafo 3º, me corrija se eu estiver confundindo, Rogério, mas salvo engano, artigo 2º, parágrafo 3º do decreto 24645 de 34, que ele fala que os animais
serão assistidos em juízo pelo Ministério Público, sociedades protetoras de animais e outros ali relacionados. Mas esse assistido serão representados lá em juízo, assim como as crianças são, assim como os incapazes humanos precisam de representantes para suprir a incapacidade processual óbvia que eles têm. Né? Mas a incapacidade processual dos animais, assim como a incapacidade processual dos animais humanos, não lhes retira a capacidade de ser parte e a titularidade do direito, né? E daí, se a gente pensar que nós temos ali, então, uma regra processual que informa quem serão os representantes dos animais quando o animal entrar em juízo, eu tenho uma regra constitucional que dá direito subjetivo, né, aos animais, outorga direitos subjetivos, ele é sujeito de direito. Eu tenho na Constituição o princípio do acesso à justiça, garantido a todo sujeito de direito. Então, eu tenho o direito que torna ele sujeito de direito. Eu tenho o acesso à justiça que garante a ele a capacidade judiciária, que é a capacidade de ser parte de todo sujeito de direito. E eu tenho uma regra processual dizendo quem vai representar ele para suprir a incapacidade processual. É uma lógica que o animal possa ser autor da demanda. E o animal possa ser autor da demanda é a universalidade de animais em território nacional. Aí me preocupa, Rogério, esse solipsismo, né? Essa decisão dos magistrados que eles tomam antes de analisar o ordenamento jurídico que já existe no território nacional, para refutar essa possibilidade dos animais serem partes, porque me parece que antes se toma a decisão de que não, eu não vou aceitar essa demanda, e depois eu busco argumentos para justificar a minha decisão, né? Ao invés de vou receber essa demanda, vou mandar citar a parte contrária e vou analisar com mais profundidade essa possibilidade dos animais serem partes, que eu acho que seria uma decisão mais acertada, para que não se tome uma decisão sem fazer efetivamente um debate amplo, um estudo amplo sobre um tema que está sendo trazido ao confronto do judiciário em 2020. Até então não tinha se falado sobre essa possibilidade. Então me parece um receio muito grande do Poder Judiciário de ter que andar num terreno novo, né? Ter que pisar num campo que ele desconhece, que ele está agora sendo apresentado. E eu acho mais prudente, né, antes da gente refutar, que a gente receba para análise. Tenta traduzir para o pessoal, na tua visão, as principais vantagens da judicialização terciária, de incluir o animal como sujeito no polo ativo da relação processual. Rogério, tem uma vantagem que, assim, para mim, ela parece muito, muito gritante, que é de quem vai ser o recebedor, né, do que se busca no judiciário. Por exemplo, na ação do Jack, eu tô buscando a indenização pelo dano sofrido. Ali, no caso, é em face do ex-tutor. Mas vamos pegar o caso do boss, por exemplo. Você entrou com uma ação buscando a indenização para um animal que sofreu uma lesão em face de um pet shop, que foi aonde ele sofreu essa lesão. Se essa ação que você entrou no Rio Grande do Sul fosse promovida pelos tutores em face do pet shop, e ali a gente teria daí uma relação patrimonial, né? Estaria tratando o animal como um objeto do patrimônio desses tutores, que foi prejudicado, né? Sofreu avarias, a gente teria que trazer dessa forma, e por isso eles teriam direito à indenização. Essa indenização, primeiro que a gente já estaria tratando o animal como coisa, né? Não como indivíduo. Mas essa indenização seria dos autores da demanda, ou seja, dos tutores. Aí se no dia, e eu gosto de dar esse exemplo, se no dia que saiu o alvará, tá? Você pediu lá R$5.000 de indenização e o juiz deu. Saiu o alvará para receber a indenização. Os tutores estão indo para o fórum para retirar o alvará e receber. E bateram no carro. O dinheiro que está vindo na indenização, apesar do dano ter sido sofrido pelo animal, está vindo em favor dos autores. E daí fica a critério deles utilizar esse dinheiro para fazer o tratamento que o animal precisa,
ou utilizar esse dinheiro para consertar o carro que eles acabaram de bater. Porque o direito é deles como autores da ação de indenização, e não do animal que foi a vítima dessa lesão. Quando você tem o autor da ação sendo o animal representado pelos seus tutores ou representado pela ONG que fez o resgate, o direito de ressarcimento, de receber essa indenização pelo dano sofrido, é do animal. Óbvio que, assim como a criança, né, ele é incapaz de gerir esse patrimônio. E por isso que ele vai ter um representante. Mas esse representante, assim como no caso da criança, tem que prestar contas da utilização desse dinheiro em favor do animal, né? Tem que prestar contas da utilização desse recurso para o tratamento do animal, para a vida digna do animal, em favor desse animal, que é o autor da demanda e que é dele esse dinheiro, essa indenização. Essa, para mim, é uma diferença gritante e crucial, porque daí, efetivamente, você está entregando o direito de indenização a quem merece ser indenizado. Porque a gente tem que pensar que também as regras processuais que já tem deixam isso bem claro. Lá no artigo 18, ele fala para nós assim, que eu não posso buscar em juízo direito alheio. Se o dano moral sofrido, dano psicológico sofrido, dano físico sofrido é do animal, o indivíduo, como é que eu, ser humano, ou eu, ONG que resgatei, vou buscar indenização por esse dano sofrido? Não posso, o dano não foi meu, o dano é do animal. Então, como é que eu não vou dar ao animal o direito de buscar indenização pelo dano sofrido, se tanto a Constituição garante a ele a vida digna e livre de crueldade, quanto o artigo 32 da lei ambiental, ela também traz a proibição da crueldade e o bem jurídico tutelado é a integridade física e psicológica do animal. Aí como é que agora eu vou dizer que esse animal que tem o seu bem jurídico tutelado não tem o direito de buscar indenização quando esse bem jurídico for lesionado? O que não impede, né, Eveline, de reconhecer as esferas jurídicas distintas e eventualmente até os tutores comporem a lide como litisconsortes ativos. Porque muitas vezes o dano material foi sofrido pelo tutor. Claro. Porque, vamos dizer, num caso de atropelamento, ou no caso do boss mesmo, o animal precisou de um atendimento de emergência. E claro, aquele valor já foi gasto. E aquele valor gasto era do patrimônio do tutor. Então, o dano material foi do tutor, mas o dano físico e o dano moral ali é do animal. Né? O dano psicológico, o dano físico é do animal. E o tutor não pode buscar indenização sobre isso. Quem pode buscar é só quem sofreu o dano, que no caso o curioso é que isso é muito fácil de compreender quando a gente substitui o animal por um ser humano, ou por até uma abstração humana como uma pessoa jurídica. A gente consegue compreender logicamente, mas parece que quando bota um animal não humano ali, meu Deus, mudou tudo, eu não consigo entender. É a mesma situação. Mas é porque quando a gente coloca um ser humano incapaz, né, seja um adulto em estado vegetativo, ou estado de coma, ou uma criança, a gente continua lidando de ser humano para ser humano. Quando a gente bota uma pessoa física, uma pessoa jurídica, né, a gente está lidando com o patrimônio de um ser humano. É o ser humano com o ser humano. Quando a gente mantém aquela herança cultural de superioridade, né, da nossa espécie. Quando a gente coloca um animal no polo ativo de uma demanda, opa, mas eu tratei a vida inteira o animal como um ser inferior, né? Eu tô no ápice do reino animal e ele tá lá embaixo, ele tá aqui para me servir. Eu sempre olhei para ele com utilitarismo, né? Ainda que ele seja animal de companhia, mas ele tá aqui para me fazer companhia. Se ele tá feliz na minha companhia, pouco importa. Eu preciso é que eu esteja bem, me sentindo bem na companhia dele. Então, quando a gente traz o animal para dentro do ordenamento jurídico, que infelizmente a gente tem tão firme essa raiz, né, do civilismo, de trazer o animal como coisa, como commodity, como algo possível de penhora, né? Aí a gente fala, não, mas o animal pode ser autor da demanda, porque o animal pode sofrer dano moral, porque o animal pode sofrer isso e aquilo e aquele outro, o animal tem sofrimento e merece ser indenizado. Aí a gente pega o ser humano, né, e puxa da cordinha que ele tá lá em cima e fala, vem cá, querido, você tá junto com ele aqui no reino animal e tá todo mundo no mesmo páreo, né? E isso não é gostoso, porque vai quebrando
conceitos que a gente tem muito antigos na nossa memória, né? Na nossa estrutura de sociedade. E isso não é legal, porque as pessoas têm que sair dessa redoma, né, de proteção ao ser humano, de que o ser humano é o centro e é só mais uma parte. Né? Então, eu concordo contigo. Quando a gente consegue enxergar isso de fora e botar uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ou um ser humano incapaz no lugar do animal, fica óbvio tudo isso que a gente está falando. Né? Então, por isso que o que eu sempre digo que o que atrapalha é o antropocentrismo. Quando a gente fala, não, eu sou só mais um aqui que estou aqui para coabitar. E o mais louco, Rogério, que na Constituição Federal, olha, lá em 88, o Constituinte conseguiu fazer isso. E não só no artigo 225. Se a gente pegar lá o artigo 182 da Constituição Federal, ele está dizendo que estados, municípios, União, têm que promover políticas públicas para desenvolvimento que sejam benéficos a todos que habitam. Ele não está falando a todos os todos os seres humanos que habitam, ou para ser benéfico a todos que habitam, vírgula, da espécie Homo sapiens. É todos que habitam, os animais também habitam, a gente coabita aqui, né? Então, assim, o Constituinte lá em 88 me pareceu muito mais avançado do que a leitura que a gente faz dessa Constituição hoje. Já existe um número grande de ações que estão sendo propostas nesse formato da judicialização terciária. Mais ou menos assim, quantos processos a gente já tem nesse formato, em que locais estão tramitando essas ações, para o pessoal cada vez ver que, de fato, essa é uma realidade, é um fenômeno novo, e pode ser que aqui, uma hora ou outra, surja uma decisão impactante, interessante, que promova essa virada, né? De paradigma. Exatamente. Que a gente está trabalhando, é uma virada de paradigma que vai ter que chegar no judiciário. Mais ou menos. E é também importante quando a gente fala aqui de que esse é uma evolução inevitável, né? Porque a gente teve uma evolução aí da sociedade inevitável também. E o Poder Judiciário, e daí isso me preocupa dos juízes falarem, não, mas eu preciso da lei que me diga isso. O Poder Judiciário, ele trabalha muito com outras fontes, justamente porque o Legislativo, ele nunca aparece antes da coisa acontecer. Ele sempre vem depois, né? Ele sempre vem na rabeira, assim, e fala, opa, tá acontecendo isso, eu criei uma lei para isso. Tá acontecendo isso outro, eu crio uma lei para esse outro. Ele nunca se antecipa, né? Quem se antecipa é o Judiciário e a sociedade. E nós temos aí, Rogério, aqui no Paraná temos 3 ações que eu promovi aqui em Cascavel. Nós temos as duas ações do Rio Grande do Sul. Temos 2 ações também na Bahia, uma do doutor Yuri, uma da doutora Ximene. Temos ação em Minas Gerais, temos na Paraíba, da doutora Thaisa. Temos ação em Pernambuco, do doutor Anderson. Então, assim, as ações de judicialização terciária, elas estão pipocando. Nós temos também no Pará nós temos uma ação. Então, assim, elas estão pipocando no Brasil afora e cada vez mais o judiciário vai ser confrontado com essas questões. Então, é importante a gente ter o que a doutora Érica, que é veterinária amiga nossa em comum, ela sempre fala, a flexibilidade cognitiva, né? A nossa possibilidade de adquirir conhecimento e de entender novas versões de tudo isso que a gente já está acostumado, ela tem que ser flexível. A gente não pode falar, não, Poder Judiciário é isso aqui, sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Porque o Poder Judiciário está em constante evolução. E aí, Rogério, eu quero trazer aqui uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso, que sempre me chama bastante atenção lá no julgamento da vaquejada, que ele falou assim que a visão que o Código Civil traz dos animais como objetos e como coisa é uma visão ultrapassada e precisa de reforma, porque todo o ordenamento infraconstitucional precisa estar em consonância com a Constituição. E o STF, lá naquela ADIM da vaquejada, ele reconhece a dignidade animal. Ele reconhece o animal como alguém que importa por si só e que o sofrimento desse animal importa, né? Então, como é que eu vou trabalhar um STF reconhecendo a dignidade animal, reconhecendo que o animal é um fim em si mesmo e não mais uma coisa para ser utilizada em proveito do ser humano, com um Código Civil que utiliza o animal como objeto, né? Passível de penhora, de commodity, enfim. Então, quem precisa se adequar é o Código Civil, não somos nós. Nós estamos trabalhando com a Constituição está acima de todo o resto. Eu queria te perguntar, Eveline, como tu vê
esse cenário, se tu tá vendo com otimismo esse movimento, como tu vê esse processo, assim, com uma visão otimista, pessimista, como é que tá contigo essa visão? Rogério, eu tenho uma visão otimista. Eu tenho uma visão otimista porque esse processo todo, apesar de ter sido estudado ao longo dos últimos 30 anos, ele tomou corpo no Brasil e foi ao encontro das pessoas que não estudavam ele para falar, viu, eu estou aqui, agora vocês vão precisar me analisar, esse ano de 2020. E a gente, considerando que nós estamos no mês 9 do ano de 2020 e as primeiras ações, né, que foram a do caso Jack, que foi a que eu promovi aqui em Cascavel em janeiro, e a dos gatos, que o doutor Yuri promoveu também em janeiro na Bahia, então são 9 meses apenas, nós estamos praticamente um embrião ali, a gente está crescendo, né? E eu estou vendo juristas renomados, tanto do campo do direito civil quanto do processo civil, estudando, se debruçando para ler essa novidade. Então, assim, eles estão sendo confrontados com esse campo e eles vão começar a escrever sobre isso. E todas essas questões que para nós hoje já são óbvias, vão começar a ser óbvias para eles também. Assim como há algum tempo atrás, outras questões como o direito da mulher ao voto, o direito dos homossexuais ao casamento e outros tantos direitos de minorias eram refutados e depois, hoje em dia, para nós é óbvio isso, entendeu? Uma questão bem gritante, a escravatura. Há séculos atrás era normal a gente ter outros seres humanos escravizados, sendo utilizados, né? E o critério dessa escravização era a cor. Hoje em dia, o critério que a gente faz para escravizar outros seres do reino animal é a espécie. Né? Hoje em dia, para nós, é uma vergonha que a gente tenha feito isso com outros seres humanos. Talvez daqui a algum tempo, muitos vão se dar conta de que é uma vergonha que a gente faça isso com outros seres animais do mesmo reino animal só porque eles são de outras espécies. Nós estamos escolhendo um critério diferente e nos mantendo como discriminadores. Né? Então, e eu peço para o pessoal que está assistindo a live, acompanhando aqui, e que concorda com tudo isso que foi dito, ou que não tinha parado para pensar ainda e que agora começou a fazer sentido, fez aquela pulguinha atrás da orelha, compartilha essa live que o Rogério vai deixar salvo no YouTube do canal, porque é muito importante que a gente leve essa discussão para fora dos nossos círculos, para que outras pessoas comecem a ficar com essa pulga atrás da orelha e parar para analisar a questão por esse prisma. Né? E quando vê esse debate acontecendo, seja em grupo de WhatsApp, em rede social, se impõe, coloca lá a tua opinião, explica para aquela pessoa, porque às vezes ela não conseguiu fazer essa troca, né? De um incapaz não humano por um incapaz humano, que daí torna óbvia toda a questão. Então eu acho importante a gente trabalhar isso, e eu tenho muito otimismo, Rogério, que a gente começou em 2020 um movimento que daqui a algum tempo vai ser falado assim, meu Deus, como é que não começou antes? Como é que foi preciso chegar em 2020 para a gente fazer essa leitura constitucional do nosso ordenamento jurídico? Eveline, muito bom te ouvir. É uma renovação de energia que tu nos dá com a tua fala. A tua fala é muito bacana, é muito empolgante. Te agradeço do fundo do coração, agradeço a todos que ficaram conosco até agora. 24 pessoas estão até agora nos assistindo, acompanhando, comentando. Muito obrigado a todos. Eveline, muito obrigado, do fundo do coração mesmo. Teu trabalho é brilhante, tu representa todos nós. E vamos em frente. Espero que a gente tenha conseguido trazer luzes para quem estava com alguma confusão, com alguma dúvida. É interessado no tema, mas talvez tivesse algum questionamento, alguma incompreensão. Acho que ficou bem claro para todo mundo. E esperamos que vocês nos ajudem nessa luta, né? Acho que agora a gente pode largar um recado. Então, peço que tu faça tuas considerações finais. De minha parte é isso, agradeço a todos. Semana que vem teremos outra Anima Live. E agora eu peço para tu dar teu recado final, então, Eveline. Rogério, eu quero te agradecer imensamente esse espaço. Eu acompanho o teu trabalho também e eu já acompanhava o trabalho aqui desse canal, né, antes de te conhecer. Então, para mim é uma honra ter recebido esse convite e participar de um canal que é onde eu também me nutro, né? Estou sempre me nutrindo de informações a respeito do direito animal, com posicionamentos, pensamentos de outros
advogados, veterinários, enfim, tantas outras pessoas que estão aí nesse mundo da busca pelo reconhecimento do direito desses animais. Muito obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando e compartilhem, pessoal, para essa conversa passar as fronteiras aqui. Valeu, pessoal!